Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Nesta terça-feira, dia 14 de julho, acontece a defesa do trabalho de conclusão de curso do nosso querido Mano Meirelles, o Maurício Marques Castro, né? Para quem não o conhece artisticamente, Mano Meirelles, que é rapper, produtor, é ativista e também graduando aqui do curso de Comunicação Social, Habilitação, Rádio e TV na Universidade Federal do Maranhão. Nosso sonoplasta aqui, Mano Meirelles. Mano Meirelles, seja bem-vindo. Bom dia, Rádio Universidade FM, salve, salve a todos os ouvintes. Sempre é um prazer, né, uma satisfação estar aqui no Rádio Opinião. Mais uma vez, né, já falamos de vários assuntos, falamos sobre acessibilidade e hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre hip hop, né? E a importância que o movimento de hip hop organizado do Maranhão Quilombo Urbano teve e continua tendo para todas as comunidades da periferia de São Luís. Maravilha, grande satisfação em vários níveis, né? No nível profissional, no nível cultural também, musical, né? E muita felicidade saber desse assunto, né? O que você está trazendo aqui, naturalmente, né? Como rapper aqui, já uma estrada, né? Aqui no nosso estado, aqui na capital, para falar sobre o quilombo urbano. Enfim, a coisa já veio natural, né? Foi fácil decidir, né? Esse assunto. Uhum. Foi tranquilo, porque na verdade esse trabalho é uma homenagem, né, que eu presto ao movimento de hip hop organizado do Maranhão, no qual eu posso dizer que formou o meu caráter como militante, como ser humano, né, e eu sempre fui fã de hip hop. Na verdade eu conheci o rap em 2001, quando eu fui morar em São Paulo e me apaixonei na época. Só que depois de um determinado tempo, assim que eu vim para São Luís mesmo estudar, eu tive contato com a Rádio Conquista FM por meio do rádio, né? Já tinha ouvido falar do Hertz antes, que ele foi professor de um tio meu. E quando eu cheguei mesmo para morar aqui em São Luís, eu tive contato com a Rádio Conquista FM, que tinha um programa chamado Voz da Perifa, né? A rádio comunitária Conquista, que ficava ali no bairro do Coroado. E depois, né, logicamente, 2 anos depois desse recorte temporal que eu faço sobre a minha pesquisa, eu tive a oportunidade de participar de um festival no Circo da Cidade, onde a partir dali eu me integrei ao movimento. Integrei e me entreguei, assim, né? Porque foi uma coisa que me ajudou muito em várias situações pessoais da minha vida. Muitos militantes me ajudaram mesmo, né? Como a Preta Lu, por exemplo, que eu queria destacar que na época que a gente passou por um momento muito difícil, que foi quando eu perdi a minha avó, e aí minha mãe teve que voltar para o interior, e eu acabei tendo que ficar por aqui para estudar, para não sair da escola, e ela foi uma pessoa que me ajudou muito, porque ela cedeu a casa dela para que eu pudesse morar, justamente tanto para eu continuar meus estudos, como também para eu não me afastar do movimento, né? Visto que nesse período eu já estava produzindo para o movimento, já estava começando a produzir, que foi inclusive essa facilidade que o movimento me propôs a trabalhar com áudio que me trouxe para o curso de comunicação social. Mas a minha pesquisa, ela se fundamenta bem antes disso. Eu faço um recorte temporal ali entre 2006 e 2009, que foi justamente o período que eu considero que foi de maior efervescência do movimento quilombo urbano no que se diz respeito à comunicação e resistência, porque foi a partir daí do programa Voz da Perifa, da convocação da primeira marcha da periferia que aconteceu em 2006 e da produção fonográfica dos primeiros álbuns do movimento, como o do PRC e do Gíria Vermelha, que foi tudo isso que deu uma territorialidade comunicacional muito grande para o movimento, entendeu? Então a gente fez essa pesquisa a partir desse período. Maravilha. O título aqui do trabalho é Comunicação e Resistência, o papel do rap do quilombo urbano na formação sociocultural da juventude periférica de São Luís. Isso aqui começa praticamente já no final, aliás, nos anos 90 já, né? Com essa integração do movimento hip hop com o CCN, né, que era basicamente o CCN, Centro de Cultura Negra, né? Uhum. Justamente, na verdade, isso é bem interessante citar,
que no começo, segundo próprios relatos de Hertz e de outros militantes, quando eles tiveram, no início ali da década de 90, contato com as músicas do álbum Escolha Seu Caminho, do disco Escolha Seu Caminho do Racionais, onde eles falavam, precisamos de um líder de crédito popular como Malcolm X em outros tempos foi na América, que seja negro até os ossos, um dos nossos, que reconstrua nosso orgulho que foi feito de destroços. Eles começaram a se perguntar quem era esse Malcolm X, se interessaram, e aí o Hertz fala muito que o Magno Cruz e o Matia do Verck que conseguiram esses livros, né, e começaram a passar de mão em mão pelo pessoal do movimento. Então, Magno Cruz, que inclusive era um dos líderes, juntamente com a Dica Ferreira, da Rádio Conquista FM, eram, digamos, os coordenadores bem mais ativos, eles que deram mesmo essa oportunidade para que o movimento hip-hop pudesse ter essa comunicação mais presente dentro da periferia e transpor isso para o rádio, entendeu? Então a gente busca também falar um pouco a respeito disso, de como que se deu essa entrada do movimento quilombo urbano dentro da Rádio Conquista FM. Então, tal como a própria ressignificação de espaços públicos, como a Praça da Criança, lá no Reviver, que antigamente era uma praça meio que desabitada, que servia apenas para depósito de lixo e consumo de entorpecentes, eles revitalizaram e transformaram no Quilombo Cultural Lagoa Amarela, que a gente pode dizer que foi, depois da Praça Deodoro, obviamente, um espaço de maior aglutinação de negros e periféricos, de jovens, né, da periferia, que não era só simplesmente para ouvir rap, mas era para discutir, para falar sobre atos internacionais, como a gente vai falar no trabalho, que houve um ato em defesa da Palestina, e o Verck era muito discursivo nesse período, fez um discurso muito bom. Então não era simplesmente para ouvir rap, era realmente para ter aula e para ter uma comunicação mais integrada entre os seus iguais, né? Entre a própria periferia, da periferia para a periferia. Estou conversando aqui com o Mano Morelles, que vai defender o trabalho de conclusão de curso, né, aqui no curso de comunicação da Universidade Federal do Maranhão, e esse trabalho dele, intitulado Comunicação e Resistência, o papel do rap do quilombo urbano na formação sociocultural da juventude periférica de São Luís, né? O orientador é o professor Carlos Agostinho, e a banca examinadora, a doutora Letícia Cardoso, doutor Ed Wilson, né? Essas figuras aqui, né? Trabalham com Bumba Boi. Ed Wilson é do rádio, né? Ele é de um monte de coisa também, né? Professor aqui. E o Carlos Agostinho que fez essa orientação junto com você. Queria que você falasse nesses termos, né? De como foi esse contato, enfim, essa parte toda de orientação contigo aqui, enfim, para ter esse trabalho concretizado. Bem, o professor Carlos Agostinho foi o primeiro professor que eu encontrei quando eu vim assistir a primeira aula aqui do curso de comunicação. Foi meu primeiro professor na disciplina de História das Mídias. Depois a gente estudou teorias da linguagem e posteriormente economia política. Então, a partir daí a gente conseguiu ter uma relação de amizade muito próxima, né? E eu solicitei para que ele fosse meu orientador, ele prontamente aceitou. O professor Ed Wilson, a gente teve uma proximidade muito maior justamente por conta dessa questão da rádio comunitária, né, que a gente se identificou bastante. Eu tive, além da disciplina de roteiro de rádio, tive a disciplina de rádio e TV comunitária com ele, no qual nós fizemos uma participação muito boa lá na rádio Realidade Via Cabo, que é uma rádio de um amigo nosso, que inclusive é deficiente visual também, que é o Isaac, Raimundo Isaac, lá da Santa Clara. Então, toda essa questão, todo esse convívio ao longo do curso fez com que a gente construísse uma amizade muito boa, né? A professora Letícia, ela dava mais aula na época para o pessoal do jornalismo e tudo, mas a gente sempre que se encontrava, a gente sempre teve uma relação boa, sempre se cumprimentava bem e tudo. Então, foi muito bom ter esses professores na minha banca, grandes figuras que trabalham com o Rádio Maranhense, conhecem sobre cultura popular, sobre comunicação popular, e a gente percebe que é necessário a comunicação social salvaguardar as memórias do movimento hip-hop quilombo urbano, não só como um movimento cultural, mas como um movimento político que teve um impacto sociocultural muito grande, porque é importante dizer que muitos dos jovens que hoje em dia são graduados em matemática, principalmente em história, que é a matéria preferida dos militantes do movimento, eram jovens que não tinham perspectiva nenhuma de vida, entendeu? Que de repente estavam ali à margem do sistema, marginalmente falando, eram marginalizados, alguns inclusive tiveram
por um certo período na vida envolvido com gangues, com a criminalidade, hoje são professores, entendeu? São pais de família, são pessoas que de repente, se não fosse o hip hop naquele momento, talvez poderiam até não estar vivos hoje. Um grande exemplo disso é o próprio professor Rosenwerk Estrela Santos, que na década de 90, na época das gangues que tinham, que eram famosas, tipo Bota Preta, DR e tantas outras, ele fazia parte, hoje inclusive foi um dos fundadores do curso de estudos africanos aqui na universidade, é mestre em educação, professor de história. Então você vê, né, como que o hip hop, quando ele tem uma militância voltada para a política e para a conscientização de fato da juventude, ele pode causar uma mudança sociocultural na vida das pessoas, né? Dentre as capitais, né, do Brasil aí, que tem movimento hip hop em praticamente todas, né? O movimento hip hop daqui de São Luís, ele é um dos mais politizados do país, né? Isso. Ele se destaca, enfim, em várias relações com outros estados, né? Se destaca com um altíssimo nível de politização, de maneira positiva, claro, essa palavra, né? Politizar uma coisa que uma música, um movimento hip hop, né, extremamente politizado, né, e a influência disso em outros estados também, né, porque existe um intercâmbio entre aqui no Brasil e até no exterior também. O pessoal do quilombo urbano aqui foi para a França, né, exemplo disso, e mais de uma vez, né, enfim, fazendo essa relação cultural e política também, né? Do cultural se fortaleceu a coisa política. Qual a análise justamente sobre isso? Está dentro do escopo desse trabalho também? Justamente, um dos episódios dos episódios mais emblemáticos que a gente pode colocar é justamente a questão da Marcha da Periferia, né? Que a primeira Marcha da Periferia ela aconteceu em 2006, e a partir de 2011, por incrível que pareça, a partir do intercâmbio nacional, porque o movimento dentro desse período criou um movimento chamado Quilombo Brasil, que aglutinava várias capitais do país, como Fortaleza, Teresina, Santa Catarina, Rio de Janeiro, e isso fez com que a Marcha da Periferia ela deixasse de ser um evento local e passasse a ser um evento nacional a partir de 2011. Então, algo que começou aqui, na Praça Deodoro, uma caminhada, hoje em dia, na Semana da Consciência Negra, no mês de novembro, a marcha é realizada em vários estados do Brasil. Então, isso foi um legado que o Quilombo Urbano politicamente espalhou para os outros estados a partir da Marcha da Periferia, né, que a gente relata um pouco também sobre a marcha dentro do nosso estudo, da nossa pesquisa, né? E o mais interessante também é dizer que dentro desse conglomerado comunicacional, o Quilombo Urbano ele sempre procurou se manter distante do que o Hertz chama de mercado fonográfico burguês, né? Procurou se manter distante do patronato, dos empresários, para tentar fazer a sua própria mídia autogestionária. Então, eles mesmos produziam seus discos, eles mesmos faziam os encartes, eles mesmos encapavam e vendiam de mão em mão ali por um preço de custo entre 8 e 10 reais, para que realmente a periferia tivesse acesso, entendeu? Não era algo comercializado dentro das grandes lojas, justamente porque eles tinham essa questão de se manter distante do grande capital e fazer com que o próprio circuito de difusão informal, como a própria pirataria e as lan houses, fizesse com que o rap chegasse nas mãos do pessoal da periferia, justamente por eles não terem muitos recursos financeiros para comprar CD caro. E a gente sabe que se você fosse numa loja há, digamos, 10 anos atrás, 15 anos atrás, o CD era caro demais, era em torno de 20, 25 reais, entendeu? E era muito complicado, às vezes, você tirar um dinheiro de uma comida, de uma roupa que você estava precisando para comprar um CD. E o movimento, entendendo isso e querendo com que sua música chegasse na maior quantidade de pessoas, fazia esse tipo de mídia independente, de mídia radical, para que a periferia tivesse acesso às músicas, tá ligado, mano? E também a todos os eventos que eram promovidos pelo movimento. Legal. A defesa vai ser nesta terça-feira, portanto, às 15h, né, dia 14 de julho, aqui no Laboratório de Rádio, aqui no Centro de Ciências Sociais, né, no curso de Comunicação Social. Mano Morelles, vamos fazer um convite, né? Vou aproveitar aqui para fazer esse convite. Acabei de receber aqui Mano Morelles, que é rapper, também é aluno aqui do curso de Comunicação Social e vai defender esse trabalho de conclusão
de curso, né, que é intitulado Comunicação e Resistência, o papel do rap do quilombo urbano na formação sociocultural da juventude periférica de São Luís. Bora fazer esse convite agora, Morelles. Então, eu convido toda a rapaziada, todos os ouvintes aí da Rádio Universidade, todos os simpatizantes do movimento hip hop, a rapaziada que curte um rap, dança um break, faz um grafite, para comparecer hoje, a partir das 15 horas, no Laboratório de Rádio do Centro de Ciências Sociais, né? A defesa é pública, então pode chegar, quem quiser pode vir, para a gente debater um pouco e vocês ouvirem, né? Na verdade, para que vocês assistam essa defesa, que para mim é uma homenagem, é uma satisfação muito grande estar fazendo um recorte temporal, um estudo sobre o movimento quilombo urbano, que foi que me abraçou, né, que eu tive muitos parceiros como Preto Hertz, Preto Ruby, Preta Lu, Mano Magrão, o próprio Verk e tantos outros aí que tem uma amizade muito grande, um carinho, um agradecimento, DJ Beto Belo. Então eu convido todos os manos, todas as minas que curtem rap, que estão ouvindo a Rádio Universidade nesse momento, para se fazerem presente e entenderem um pouco, né, como é importante a gente ter um movimento hip hop combativo, militante, que tem na sua essência não só o fato de denunciar, mas o fato de fazer com que pessoas negras, pessoas da periferia, consigam atingir um nível intelectual e fazer parte, inclusive, como uma professora minha dizia, da elite cultural do país, como é considerada a academia, né? Você vê pessoas, como eu volto a reiterar, que de repente não tinham nenhuma perspectiva de vida, e hoje, além de ocupar os bancos da universidade, seja ela pública ou privada, também sustentam suas famílias a partir de empregos conseguidos por meio desses diplomas, que pessoas que outrora estavam ali na praça, ouvindo discurso, ouvindo rap, aprendendo, e hoje estão aí, cuidando das suas famílias e trazendo o melhor e fazendo com que outras pessoas também consigam isso através do resgate proporcionado pelo rap, né, que a música do hip hop é o meio de comunicação da periferia que emite mensagem. Então, mais uma vez, obrigado à Rádio Universidade, obrigado a Adalberto por mais essa oportunidade aqui no Rádio Opinião, e espero todos vocês hoje a partir das 15 horas no Laboratório de Rádio. E você confere essa e outras edições aqui em www.universidadefm.ufma.br. 8h33 agora, né? Isso aí, desejar sorte aí para Mano Morelles nessa